Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Ministério do Trabalho e Previdência informou que segurados que não foram atendidos em razão da greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social devem fazer o reagendamento dos serviços. A data que já havia sido agendada vai ser considerada para evitar prejuízo financeiro aos segurados. A paralisação dos funcionários do INSS afeta beneficiários de várias partes do país. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social decretaram greve por tempo indeterminado. O protesto começou após a paralisação dos médicos peritos, que atuam nos postos da Previdência Social. Os servidores reivindicam recomposição salarial de 19,9% para repor a inflação de 2019 a 2022. Manutenção da jornada de trabalho em 30 horas semanais, valorização da carreira do Seguro Social, rediscussão de metas e mudança no modelo de gestão vigente no INSS. No caso dos peritos, eles querem ainda a fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária. Ambas as categorias cobram a realização imediata de concurso público. A greve de servidores e médicos peritos pode fazer com que a fila de atendimento aumente nos próximos dias. Muitos requerimentos que aguardam a análise dependem de perícia médica para serem concedidos. E a previsão é de análise mensal de cerca de 750 mil pedidos de benefícios. O INSS deve considerar a data originalmente marcada como a data de entrada do requerimento, para evitar prejuízo financeiro aos segurados. A remarcação de perícia pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. E os medicamentos podem ficar até 10,89% mais caros. Esse reajuste acima da inflação foi autorizado pelo governo federal e publicado hoje no Diário Oficial. O Sindicato da Indústria Farmacêutica diz que, por causa da concorrência e promoções, pode ser que o reajuste nos postos de vendas seja menor. E a produção industrial cresceu em fevereiro e a alta já eliminou parte da perda de janeiro. A produção industrial brasileira cresceu 0,7% na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. A alta eliminou apenas parte da perda de 2,2% que aconteceu na passagem de dezembro para janeiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, a indústria também acumula altas no trimestre e em 12 meses. Mas na comparação com fevereiro do ano passado, houve queda. O acumulado do ano também tem perda. A alta de janeiro para fevereiro atingiu 16 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE, com destaque para indústrias extrativas que se recuperam após prejuízos causados pelas chuvas em janeiro e produtos alimentícios. O setor de alimentos teve seu quarto mês positivo de crescimento, acumulando no período um ganho. Em fevereiro, os destaques foram a produção de açúcar e de carnes e aves. Também tiveram altas importantes os produtos farmacêuticos, as bebidas, a metalurgia e os veículos automotores e carrocerias. E falando sobre a guerra na Ucrânia, o apoio da Cruz Vermelha Internacional partiu para Mariupol, no sudeste da Ucrânia, na esperança de retirar civis que estão sitiados há mais de um mês na cidade, sem água e sem comida. Ontem, a operação fracassou por falta de segurança. O porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que a situação é dramática na cidade, mas garantiu que não vão medir esforços para tirar os civis do local. O comitê informou que sua equipe tem 3 veículos e 9 funcionários em Zaporísia para seguir até Mariupol. A distância entre as cidades é de 226 quilômetros e a viagem demorava mais de 3 horas em condições normais, antes do início da guerra, em 24 de fevereiro. No momento, a Cruz Vermelha não está autorizada a levar ajuda a Mariupol. Mas, segundo o porta-voz, os caminhões de ajuda estão prontos para seguir até a cidade assim que receberem a permissão. E o número de pessoas infectadas por Covid no Reino Unido atingiu um novo recorde nesta sexta-feira, dia em que o governo pôs fim aos testes gratuitos
como parte da sua estratégia de combate à pandemia. O Escritório de Estatísticas Nacionais calcula que 4.900.000 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na semana passada no Reino Unido. Cerca de 600.000 casos a mais do que nos primeiros 7 dias do ano, período que registrou o maior número de infecções no país, de 67 milhões de habitantes. A estimativa divulgada nesta sexta-feira coincide com o fim dos testes gratuitos como parte da estratégia do governo de combate à pandemia. O relatório também revela que houve cerca de 700.000 casos de contágio a mais do que na semana anterior. A estimativa é considerada mais confiável do que as estatísticas diárias, porque não dependem de as pessoas estarem dispostas a fazerem os testes e a comunicarem os resultados às autoridades. O Escritório de Estatísticas Nacionais estima que na Inglaterra, 1 em cada 13 pessoas tinha o vírus. As internações hospitalares aumentaram em relação à semana anterior, em especial entre os maiores de 45 anos. A onda atual é atribuída à subvariante BA.2 da Ômicron, muito mais contagiosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Reino Unido está entre os países europeus que suspenderam as restrições contra a propagação do vírus de forma muito abrupta. O país, um dos mais atingidos pela Covid-19 no mundo, acumula mais de 165.300 mortes confirmadas desde o início da pandemia há 2 anos. Quase toda a população de áreas urbanas da União Europeia está exposta à poluição atmosférica. O levantamento se baseia nas normas estabelecidas em 2021 pela Organização Mundial da Saúde. Pelo menos 96% da população urbana esteve exposta a concentrações de partículas finas superiores ao valor médio anual de 5 microgramas por metro cúbico, recomendado pela OMS. Mas como as normas europeias são menos estritas e estão fixadas em 15 microgramas por metro cúbico para as partículas finas, apenas 1% da população das cidades vive acima do limite. Alberto Gonzalez Ortiz, especialista em qualidade do ar, afirmou que os dados colocam em evidência a distância que separa as normas legais da União Europeia e as últimas diretrizes de 2021. Segundo ele, uma revisão das diretrizes europeias sobre o tema está sendo feita, com o objetivo de ajudar as normas adotadas em relação às recomendações da OMS. E uma neve incomum na primavera surpreendeu os moradores de parte da Europa. Países como França, Holanda e Reino Unido lidam com a frente fria após um mês de março quente. A cidade de Saint-Étienne, na França, amanheceu assim, coberta de neve. Muitos moradores ficaram surpresos com as baixas temperaturas, mas estão aproveitando a paisagem. Foi uma surpresa, mas positiva. Já estava na hora, porque não nevou este ano. Isso me preocupou. No começo eu pensei que era apenas uma geada e pouca chuva. Antes tarde do que nunca. Fiquei satisfeito, é um pouco de mudança. Há uma semana o tempo estava bom, estávamos de shorts e chinelos e no dia 1º de abril está nevando. Em algumas partes da França, a neve chegou a causar atrasos nos transportes e pequenos acidentes. Em Haia, na Holanda, os cidadãos precisaram tirar as roupas pesadas do armário e a cidade também ficou coberta por uma fina camada de gelo. Na quinta-feira, o norte da Inglaterra também registrou neve após um período de tempo quente. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Beatriz. Até lá!